o Baldos mandou uma carta para o Rondon, me recomendando. E, incrivelmente, o Rondon me adotou e me ofereceu que eu fosse trabalhar com ele para estudar os índios. Rondon incorporou a modernidade do fim do século XIX, do positivismo, que os índios eram a raiz da nação. E um dia todos os problemas da sua indianidade seriam absorvidos pela constituição da grande identidade nacional. E ele lutou muito no começo, numa época em que os índios, como os negros, eram considerados seres inferiores. E o Brasil era um país inviável, porque eram inviáveis a maioria do seu povo, que era mestiço. E mestiçagem significava a própria degenerescência da raça humana. Tinha um caminho a ser percorrido, que era convencer o povo brasileiro e as autoridades de que os índios mereciam ter suas terras demarcadas. E o Darcy via isso. Se não fosse o Rondon, os índios desse litoral todo teriam se acabado. Os Cadiuel, que viveria na periferia do Chaco com o Pantanal, adotaram o cavalo, viraram os senhores daquela região, submeteram diversos povos indígenas à vassalagem e, ademais, tinha a cerâmica mais bonita do Brasil, e que fascinou também, 10 anos antes, o Lévi-Strauss. Me interessava muito a ideia desses índios, eu comecei a me preparar mais intensamente para isso. Fui, afinal, para o campo, com muito medo. Em lugar de ir diretamente para o meu povo, eu nunca tinha visto um e nunca ia chegar lá tão ignorante, e eu visitei várias tribos da região. Os Kaiowá são esses índios Guarani, no sul de Mato Grosso, que agora suicidam as dezenas por desespero. Eu levei tempo para perceber que debaixo daquela gente maltrapilha havia uma espiritualidade, havia uma religiosidade que eu nunca mais encontrei em grupo nenhum, de uma beleza extraordinária, que converteram que era o mito do Deus Maíra, que cria o mundo, mata o tigre, e com a pele desse tigre faz o fundo do céu, com os 2 olhos faz o sol e a lua. Então, esse tigre belo, glorioso do mito da criação, eles converteram num tigre do mito da morte. O mito de agora, eles pedem um grande tigre azul. Pai, estamos cansados, a terra está cansada de comer cadáver, põe um fim, pai. Em 1630, tem um jesuíta chamado Montoya, já cita suicídios dos índios Guarani. E as pessoas ficam vendo por que os Guarani se suicidam, né? Que angústia na sua vida tem. Muitos dizem que é porque eles estão premidos em pequenos lotes de terras, a sua população cresce muito, eles estão premidos diante de várias religiões que absorvem e os deixam perdidos na sua vida, desorientados. A autoconsciência disso, diante das suas condições, certamente é um motivo de angústia. Em geral, são jovens que morrem entre 12, 14 e 20 anos, o que é uma tragédia, de fato. Fui ver os Ofaié, que eram índios perseguidos, eles eram 2.000, tinham sido reduzidos a 10 índios. Trabalhei com cada um deles, tentando reconstituir pela palavra deles um povo que tinha desaparecido. Os índios Terena, e afinal eu cheguei ao meu povo, os Cadiuel. Eu diria que aprendi mais com os Cadiuel na sendo antropólogo do que aprendi na escola. Se eu não tivesse visto os outros, eu não teria entendido, porque eles também pareciam miseráveis, pareciam pobres, pidões. Mas era a atitude dele de pedir, era totalmente diferente da Kaiowá, era totalmente diferente do Terena. Então havia ainda um orgulho aí, mas eles sofreram muito, porque o convívio com a civilização foi o convívio com a cachaça, com as enfermidades que não conheciam, perderam suas cavalhadas também, perderam o seu gado. E para o índio é muito difícil se inserir numa economia mercantil. Um índio muito inteligente, o Cardoso, gostava muito do céu. E ele começou a me mostrar as constelações. Mas eu não conseguia ver uma enorme cabeça de ema que tem no céu.
E eu não via a cabeça de ema. E ele dizia, mas você é burro, você é bruto. Não tá, olha o olho da ema lá, o bico da ema, você não está vendo? Eu fiz nos Cajuelos 2 expedições longas. No segundo ano eu levei a minha mulher, Dona Berta. As índias faziam algum esforço para falar comigo em português, para eu entender. Com Berta nunca fizeram, falavam só na língua dela. E ficavam dizendo meu nome tribal e rindo. Berta, 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 e rindo. E Berta, quando eu chegar, Berta estava danada da vida, de ciúme. Foi uma situação muito engraçada de uma mulher de tradição europeia, colocado na aldeia durante meses. Eu deixei períodos muito grandes sozinha, porque eu ia fazer caçadas com os índios. Fiz caçadas lindas no Pantanal. Os Cajuel estavam exatamente numa fronteira entre o que poderia ser português e o que ser espanhol. O Pantanal brasileiro é brasileiro por causa dos Cajuel. Isso precisa ser reconhecido na história brasileira. É o único caso no Brasil de um tratado de paz desses índios com os portugueses. Fora as terras da Amazônia, é a maior terra indígena que tem, que são 530 mil hectares. Em função disso, quando Rondon foi fazer as linhas telegráficas em Mato Grosso, ele demarcou o território desses índios. Só que o SPI antigo fez com eles uma traição. É que arrendou mais de metade, quase toda a área, a fazendeiros que estão lá. Num certo momento, o governo de Mato Grosso quis diminuir a área deles. Eu, então, fui ao Supremo Tribunal Federal e consegui que o Supremo reconhecesse que a propriedade desses índios sobre essa terra é anterior a 1891, quando o Estado teve o direito de dar concessão. Então, foi anulado o ato do governador de Mato Grosso. Eu queria estudar os Tupinambá, mas em lugar de estudar os Tupinambá da costa brasileira, de 1500, nos documentos sobre eles, eu queria encontrar a tribo Tupinambá que tivesse sobrevivido. Encontrei, afinal, uma tribo sem quase nenhum contato com a civilização. Os índios que se chamam assim mesmo Kaapor. Kaapor é povo da mata, um povo que se concebe assim mesmo como fruto da mata. Après ma mort viendront mes amis pour me venger. Il ne restera aucun de vous sur cette terre. Muitas aves dos Tupinambás eles tinham perdido, por exemplo, a antropofagia ritual, de uma forma de carnear e comer um veado que de fato era meio de brincadeira, uma representação como se estivessem comendo uma pessoa. Eu fiquei realmente pasmado com algumas coisas. Índios que eram guerreiros, que eram temidos externamente, mas índios que guardavam no convívio entre eles uma solidariedade, uma cordialidade formidável. Nunca eu vi um índio dar um sopapo no outro. Nunca vi uma mãe castigar fisicamente um filho. E o fato de que nunca bater na criança e nunca enganar a criança faz com que a criança tenha uma tranquilidade também que a gente não encontra entre nós. Outra coisa também que me deixou assim extasiado foi uma presença da vontade de beleza generalizada. Então, uma índia que trança um cesto para carregar mandioca faz o cesto muito mais primoroso do que é necessário para carregar mandioca, porque cada cesto que ela faz é o retrato dela. Eu levava o coração de flecha de uma aldeia para outra. Os índios pegavam, ai de fulano. Eles sentiam em cada artefato a caligrafia, como nós reconhecemos letra, de quem fez. O melhor do meu trabalho, talvez, tenha sido a criação do Museu do Índio. Foi realmente uma coisa linda, levar o Rondon, que se emocionou muito vendo o Museu do Índio, porque foi o primeiro museu do mundo projetado para lutar contra o preconceito, um preconceito contra o índio. E ele viu que os índios estavam no reboliço do Brasil. Tinha que conquistar mais apoio dos brasileiros, aproveitar-se de uma simpatia inata e transformar isso numa realidade política. A expectativa da Unesco, a expectativa geral que havia, é de que o Brasil era uma democracia racial, que era a visão de Gilberto Freire. As pesquisas da Unesco mostraram que não era assim.
O brasileiro urbano, o brasileiro das cidades, gosta muito do índio, quer que se dê terra aos índios, quer que se respeite o índio. Mas aquele brasileiro que tem contato com os índios tem uma atitude terrível, a atitude de considerar o índio como uma caça, como um incapaz, ou como alguém que deve ser lavado, limpado do espaço para dar lugar à civilização. Nos 40 anos de convívio com os índios, de luta pelos índios também, há uma coisa de que eu me orgulho muito que eu fiz. Foi ajudar a criar o Parque Indígena do Xingu. Eu tive uma ideia de procurar Getúlio Vargas e de apresentar a eles um trabalho que estava sendo feito pelos irmãos Vilas Boas, que tinham chegado lá e que tinham estabelecido um bom contato com os índios. E eu propus a Getúlio o seguinte: se fizermos um grande parque, será um modo de reservar um pedaço da natureza brasileira. Eu proponho que o senhor reserve para os netos dos netos, nossos netos, uma amostra da natureza brasileira original. É uma área no centro do Brasil em que várias tribos conseguiram estabelecer a paz entre elas. Eles substituíram a tensão guerreira por uma tensão esportiva. Isso que eu creio que é o futuro da humanidade. Com a entrada de Juscelino Kubitschek, o SPI entrou naquela terrível coisa de fazer parte da distribuição de cargos. Queriam alugar as terras dos índios, como fizeram com o Cajuel, ou dar as matas dos índios para serem exploradas, ganhando dinheiro com isso. Eu entrei numa quantidade tal de conflitos que eu continuei fora a lutar pelos índios, mas deixei de ser funcionário, deixei de ser o etnólogo daquele órgão. Quando o Darcy estava aqui, nós íamos direto do gabinete dele e nós queixávamos. E ele nos ouvia. E hoje não tem. Tem certas pessoas dentro da FUNAI que não conseguem subir no elevador quando o índio está no meio. O Darcy é um autor, um antropólogo que ensina a gente a pensar. Ensina a gente a pensar a cultura, a história, a sociedade, a política, a economia, tudo junto. E esta é uma antropologia muito atual. A atitude do antropólogo era uma atitude de usar os índios como objeto de estudos. É o que diz, procurar fósseis do espírito humano. Essa era a atitude. E não havia interesse pelo destino dos índios. Ou seja, os problemas de sobrevivência dos índios não tinham categoria científica. Foi lá, no convívio com eles, que eu me convenci de por que não estudar as condições de existência dele numa atitude solidária. Ele reconta a história do Brasil do ponto de vista indígena. Ninguém fez isso. Acho que foi o Sérgio Buarque que ensinou para ele como é que fazia isso, ou melhor, estimulou, não é? Mas é a genialidade do Darcy. Não gostava mais de caçar, de pescar, de dançar. Não queria ver os habitantes da mata morrendo de doença, de pernas fracas, os guerreiros sem guerra, pajés acabando e anunciando desgraças. O Irá é um livro lindo, maravilhoso do Darcy, falando de uma história de um índio Urubu-Capó, que em 1938, depois que perdeu 2 filhos por morte de sarampo, e foi até São Luís do Maranhão, andando 600 quilômetros, dizendo que ia à procura de Maíra. É um drama pessoal que representa também um drama histórico na sociedade brasileira em relação aos índios. Os índios hoje são protagonistas de suas histórias, estão escrevendo seus livros, fazendo seus filmes. E o Darcy via tudo isso neles numa época em que eles eram praticamente desprezados, né? Então, ele é um emblema da luta dos índios. Como ele continuou sempre, ele parou de fazer trabalho de campo, que ele se tornou ministro, senador, mas ele não parou de defender os índios. O índio sofre um processo de transfiguração étnica, um processo radical e terrível. Todo o ambiente muda quando chega ao branco. Ele experimenta aquelas mudanças indispensáveis para sobreviver no novo meio. Mas essa transfiguração não significa uma aculturação.
O índio que consegue manter a sabedoria dos seus pajé e celebrar isso, o tempo da lua nova, da chuva, né, das estrelas, quem é que pode quebrá-lo, né? Com o grupo de indigenistas ligado ao Darcy Ribeiro, a gente foi abrindo uma nova ideia de como usar esses recursos, inclusive internacionais, para defender, por exemplo, o direito do índio estudar em Brasília. Ao mesmo tempo, esse índio ele quer ter acesso a novas tecnologias, tecnologia da informação, né? Inclusive para guardar sua cultura, sua tradição. Eu posso ser o que você é, mas sem deixar de ser quem sou. Se o conhecimento indígena de uma erva se transforma num remédio industrializado, quem é o dono desse conhecimento? É a indústria. Mas se houver uma parceria científica, onde um índio também seja tratado como um cientista, a gente pode de novo mostrar o nosso compromisso com o grande espírito da Mãe Terra, né? Diferente de uma economia verde, por exemplo, como foi tratado recentemente, que pretende transformar a natureza em mercado. Isso fere completamente os direitos indígenas e toda a sua história. A antropologia tem que seguir esses caminhos, tem que lembrar que os índios são parte de uma sociedade desigual, que a luta pelos índios é até a vanguarda de uma luta pela igualdade brasileira, que o lucro não é o único móvel da humanidade, que esse suposto desenvolvimento é a destruição do planeta e que essas grandes causas, elas fazem as pessoas vitais. Natureza e ser humano é uma coisa só. O ser humano é a Terra num dado avançado de sua evolução, onde ela pensa, sente, ama, porque nós somos Terra. Eles vivem isso. O coração dessa pedra, o coração do animal, o coração dessa floresta, o meu coração e o coração do grande espírito é um coração só. E nós sentimos que ele pulsa. E isso é vida. Eu sou socialista. Socialista em que sentido? No de que eu quero uma sociedade, não uma cidade indígena no futuro, mas eu quero uma sociedade de nível tecnológico muito avançado, mas que recupere aquela cordialidade, aquele amor pela beleza, essa vontade de perfeição em todos os atos. O Brasil sempre foi moinho de gastar gente, moeu, liquidou 6 milhões de índios que tinham aqui, liquidou, mas 12 milhões de negros africanos. Para quê? Para adoçar a boca de europeu com açúcar, para enriquecer com o ouro de Minas Gerais. Fundir herança genética e cultural, índia, negra, europeia, numa coisa nova que nunca houve. É isso a aventura brasileira. A nova Roma é o Brasil. Uma Roma lavada em sangue índio, lavada em sangue negro, melhor, tropical, e que está chamada a representar um papel importante do mundo.